Amigos, boa tarde. Hoje é Sexta-feira Santa. O mundo tem lembrado dessa data. Infelizmente, eu acho que eles lembram da Sexta-feira Santa, mas não lembram do propósito desse dia. A Sexta-feira Santa, em tese, deveria lembrar o dia que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. De fato, quando nós estudamos a Bíblia e estudamos lá o antigo santuário em Israel, todas as coisas que eram feitas naquele santuário lembravam o que aconteceria no futuro, quando Jesus viria a este mundo para morrer por nós. Eu vou gravar um vídeo daqui a alguns dias explicando todos os detalhes do santuário terrestre. A princípio até estou pensando em fazer uma espécie de um estudo bíblico junto com o pastor César. Mas eu quero pensar um pouquinho com vocês neste momento a respeito dessa questão do sacrifício de Jesus e do propósito dele para nos salvar. Porque quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, o ato dele de morrer naquela cruz em nosso favor para nos trazer o perdão e assim, consequentemente, a salvação eterna, nós reparamos que Deus ele não mediu esforços em nenhum momento para nos salvar. Ele foi capaz de descer este mundo, tornar-se homem, sofrer por nós, pagar o preço do pecado que era meu e teu, para que nós pudéssemos hoje ter a grande expectativa da vida eterna. E eu vou dizer para você que eu tenho acompanhado o cenário mundial, as coisas que têm acontecido, e eu acho que você também tem feito isso. E essa pandemia e todo o quadro que tem se formado na questão econômica, na questão religiosa, na questão da ecologia, ele tem mostrado que Jesus está muito perto de voltar. E pensando nisso, e pensando nesse grande amor que Deus tem por nós, eu quero contar para vocês rapidamente algo que aconteceu comigo há alguns anos. Quem me conhece sabe que eu amo evangelismo. Para mim, a alma, a essência da minha vida, o propósito de vida, aquilo pelo qual eu nasci é salvar as pessoas. E eu tenho me dedicado a isso já há alguns anos e tenho tido muitas alegrias no meu ministério, levando pessoas a Cristo, batizando-as, vendo muitas delas sendo batizadas por outros pastores, e isso é o que move a minha vida, move o meu trabalho agora também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto bem conhecido lá de João capítulo 3, verso 16. E há alguns anos eu estava fazendo evangelismo numa cidade da Serra Gaúcha. Estava ali com um grupo de amigos e eu lembro que trabalhamos durante a semana inteira pregando, visitando as pessoas. E então, quando chegou mais para o final da semana, na sexta-feira, nós estávamos, eu e mais um grupo de amigos, hospedados num lugar no fundo de uma das igrejas que nós estávamos trabalhando. E todos os dias nós acordávamos cedo, fazíamos o culto e fazíamos o nosso jejum ali mesmo na cozinha daquela igreja. Naquele dia, nós ao acordarmos, nós acordamos e fomos então, naquele momento, interrompidos a nossa meditação por dois irmãos que haviam ido até aquela igreja naquele momento, para que eles pudessem organizar tudo para o batismo que aconteceria na manhã seguinte, na manhã de sábado. Só que aqueles irmãos que foram até a igreja, ao chegarem ali no tanque batismal, eles ligaram a torneira do tanque e não saiu água. E eles então foram até a cozinha e também não tinha água na torneira da cozinha. Para ter certeza que não era um problema ali na igreja, tinha um vizinho ao lado, no pátio do lado da igreja. Eu lembro que um desses irmãos perguntou para o vizinho se tinha água na casa dele. E o vizinho disse que não. E então, os dois irmãos ligaram, cada um para sua esposa, e também constataram que não havia água na casa deles. Bom, resumindo, não havia água na cidade inteira. Nós saímos para trabalhar naquele dia, cada um no seu respectivo campo de trabalho, fazendo as visitas. Eu estava numa igreja a 22 quilômetros, mais ou menos, ali da cidade onde nós estávamos. E então, quando retornamos para almoçar, não havia água ainda. Nós até saímos para ir para um restaurante, almoçar naquele dia, porque não tinha como fazer comida naquele ambiente, sem água, com dificuldades. E saímos para trabalhar de novo, depois do almoço. E à tardinha retornamos lá para a nossa base, para essa igreja, para tomar banho, para então irmos para o culto da noite. Não havia água ainda. Tivemos que ir para uma outra cidade, onde estava um outro amigo. Fomos até a igreja onde eu estava, tomar banho lá para poder então dar continuidade ao nosso trabalho.
Eu fui para a igreja onde eu estava, a 22 quilômetros daquela ali onde estávamos a nossa base. Eu lembro que naquela noite eu preguei, teve batismo, e quando eu retornei, cheguei quase 11 horas da noite, de volta à igreja onde eu estava hospedado junto com os amigos, e não tinha água. Eu lembro que nós começamos a conversar e tentar achar ali uma alternativa, porque o batismo seria no sábado de manhã. Como fazer agora sem água? E então, uma das coisas que nós resolvemos era, como nós estávamos um grupo, se não me falha a memória, de 5 pessoas, resolvemos fazer uma escala. De hora em hora, um iria acordar, levantar e, ao perceber que veio a água, ir até dentro da igreja e abrir o tanque para que ele ficasse então cheio para o batismo na manhã seguinte. Isso era o mês de maio, se não me engano, estava um clima um pouco mais frio. E eu lembro que hora a hora um ia acordando. Só que antes de dormir, eu fiz algo assim como se fosse, digamos, o Gideão. Eu fui até o banheiro dos homens, que ficava bem pertinho de onde eu estava hospedado, onde o quarto onde eu estava. E eu liguei a torneira bem forte e coloquei toalha de papel embaixo da torneira. Isso na expectativa de quando viesse água eu pudesse ouvir o som que faz, quando vem água depois de um tempo. E então, ao ver o papel molhado, eu saberia realmente que a água havia chegado. Só que um levantou e nada, e outro levantou e nada, e outro foi levantando e nada, até que chegou mais ou menos 6 horas da manhã. Um colega meu que estava ali no mesmo quarto que eu, depois de ter acordado mais cedo e orado, ele disse para mim assim: Paulo, eu vou clamar a Deus lá de dentro do tanque. Vou entrar na igreja e vou clamar a Deus lá de dentro do tanque de batismo. E eu lembro que ele saiu ali do quarto e olha, eu acho que não levou nem 2 minutos, ele retornou tremendo, branco. E quando eu perguntei para ele o que havia acontecido, por que ele estava daquele jeito, ele apenas me chamou para ir lá dentro da igreja e eu mesmo ver o que tinha acontecido. Imagina o que aconteceu. Quando eu e os demais colegas que estávamos ali entramos na igreja, tenha fé no que eu vou falar. O tanque da igreja, o tanque de batismo, estava cheio de água. E a água estava bem morninha, bem quentinha. E eu lembro que eu corri para o banheiro dos homens para ver, e a toalha de papel permanecia intacta, seca, sem nenhuma gota pingada sobre ela. E a torneira ainda aberta. A água não havia vindo em nenhum momento naquela noite. Mas Deus, de forma milagrosa, encheu aquele tanque. E eu fico imaginando todas as vezes que eu tento lembrar do amor de Deus e eu me apego a isso, eu vejo que Deus ele é tão grandioso em seu amor por nós, que Ele não só morreu por mim e por você, mas Ele dá muitas manifestações deste amor. Para mim, aquele dia, encher aquele tanque foi uma demonstração do grande amor de Deus por nós. E se Ele fez isso para que as pessoas pudessem ser batizadas, o que Ele não faz hoje por nós? Eu não sei neste momento qual é o milagre que você está precisando, não sei qual é a dúvida que você tem a respeito do amor de Deus, mas saiba que Ele te ama de forma incondicional. Ele não só morreu por você, mas Ele ainda hoje continua trabalhando para que você seja perdoado e salvo. Apegue-se a isso todos os dias da sua vida. Ao acordar e ao deitar, lembre do amor de Deus. Seja grato por este amor e prepare-se, porque Jesus está voltando. Eu creio nisso. O cenário do mundo está mostrando isso. Então, que Deus te abençoe, que a sua fé cresça cada dia mais e que assim possamos em breve estar com o nosso Senhor celebrando na eternidade.